Hoje o assunto que vamos tratar é sobre justa causa, a famosa demissão por justa causa. Eu não tenho dúvida que talvez esse assunto seja um dos mais polêmicos na Justiça do Trabalho. Todos nós sabemos que nós temos uma legislação hoje que protege o empregado. Por que ele protege o empregado? Por entender que numa relação de contrato de trabalho, ele é a parte hipossuficiente, quer dizer, ela é a parte mais frágil, é a parte que a lei deve proteger para gerar uma igualdade. Apesar desta proteção, a gente tem que entender que o contrato de trabalho é um contrato bilateral. O que significa isso? Significa que o contrato ele tem direitos e obrigações para todos os lados, tanto para o empregado quanto para o empregador. Essa característica do contrato é que a gente precisa entender para que a gente possa entender melhor o que é uma justa causa e quando ela é possível. A gente não pode esquecer, neste cenário, que o trabalhador ele tem obrigações muito claras no contrato de trabalho. Ele tem que tratar o trabalho de maneira honesta, efetiva, ter eficiência, demonstrar boa vontade, honestidade, capacidade de trabalho, para que ele possa ter um contrato de trabalho sadio e cumprir as suas obrigações do contrato. Bom, aí surge a questão da justa causa. O que é realmente uma justa causa? Quando ela pode ser efetivada? Infelizmente, a justa causa ela ainda é utilizada no mercado para empresas maliciosas como uma forma de assustar o funcionário, como uma forma de coação desses funcionários. É por isso que nesse vídeo nós vamos debater as principais características e vamos entender passo a passo como ela pode ser aplicada. A justa causa por si só é a penalidade máxima a qual você pode aplicar a um trabalhador. Mas quais são as hipóteses que isso pode acontecer? Antes da gente chegar nas hipóteses em que isso pode acontecer, a gente tem que saber de algumas coisas. As hipóteses, elas são delimitadas pela lei. Então a empresa não pode inventar, a empresa não pode criar situações para aplicar uma justa causa. Todas as características e todas as hipóteses de uma justa causa, elas são pré-determinadas pela lei e não cabe nada fora da lei. Todas essas hipóteses nós vamos tratar vídeo a vídeo, conforme vocês podem ver abaixo. Antes disso, a gente vai expor algumas características, que são modalidades punitivas previstas em lei, ou pela jurisprudência, ou pela doutrina, pela quais são aceitáveis para o contrato e que não são tão graves como a justa causa. Por exemplo, advertência. A advertência já é plenamente aceita como uma modalidade punitiva pela qual o empregado ele é apenas advertido de uma conduta imprópria. São para casos realmente bem a menos, situações de pequenos atrasos, situações onde não existe gravidade no ato. Existe também, previsto em lei, a questão da modalidade punitiva chamada suspensão, pela qual o empregador, quando verifica que esse funcionário comete um ato ilícito de um pouco mais gravidade, mas que não chega ao patamar de uma justa causa, aplica ao seu funcionário. Como, por exemplo, alguns atrasos sucessivos, alguma conduta de insubordinação que esteja dentro de uma normalidade, o empregador pode chegar e punir esse funcionário com uma suspensão. Ele fica afastado da empresa por alguns dias, geralmente 2 dias, e dentro desse período ele não vai ser remunerado por esses dias. Então, o empregado sentirá no bolso as consequências do seu ato. E, por fim, temos a tão temida justa causa. Mas por que a justa causa ela é tão temida? Porque a empresa dispensa esse funcionário e, tendo em vista essa justa causa, um justo motivo, o funcionário sai da empresa, é demitido praticamente sem nenhum direito. Quando digo praticamente sem nenhum direito, é porque ele perde a maioria das verbas rescisórias. Vamos a um exemplo clássico. O funcionário com menos de 1 ano na empresa, ele vai sair apenas com seu saldo de salário e o salário família. Quando ele tiver mais de 1 ano, a jurisprudência, os nossos tribunais, eles têm entendido como possível ele receber saldo de salário, salário família, férias vencidas e férias proporcionais. O importante neste caso é lembrar que o funcionário demitido como justa causa, ele vai ter retido o seu fundo de garantia, multa de 40%, e todos os demais direitos. Aviso prévio,
os demais direitos. Então, por isso a justa causa ela é tão temida, porque o funcionário, não importa o tempo de prestação de trabalho, mas ele vai sempre perder os seus direitos. Bom, no próximo vídeo nós vamos tratar sobre as características específicas de uma justa causa e como ela deve ser aplicada para ela ter validade.